Na era das suposições, a medicina medieval permanecia nas sombras. Quando a peste negra assolava a humanidade, o conhecimento sobre doenças era nebuloso. Em uma época dominada pela fé, essas enfermidades eram obscuramente ligadas a questões morais. Olá, aventureiros da história! Como será que os habitantes da Idade Média encaravam as temíveis DSTs? Em um período marcado por suposições, a medicina medieval caminhava por trilhas desconhecidas. Durante a terrível peste negra, a compreensão sobre doenças era rudimentar, e essas aflições eram vistas à luz da moralidade. Estão curiosos? Então já deixem um super like e, sem mais demora, vamos começar nossa viagem. Imagine viver numa época em que as doenças eram frequentemente relacionadas a atos imorais. A ausência de conhecimento sólido sobre suas causas levava a especulações intrigantes. Para aqueles que se aventuravam em atividades consideradas pecaminosas, as doenças não eram apenas resultado do contato físico, mas sim punições divinas. Atos íntimos eram vistos como transgressões, e as consequências eram temidas, as DSTs. A sociedade medieval, profundamente influenciada pela religião e dominada pelo patriarcado, relegava as mulheres a um papel inferior. Eram frequentemente vistas como tentações, no pior sentido da palavra. As profissionais do sexo não eram tratadas com respeito, especialmente quando se tratava de DSTs. Elas carregavam o peso da culpa, eram banidas e consideradas portadoras da doença ardente. Homens, por outro lado, culpavam o gênero feminino em sua totalidade pelas doenças que contraíam. Era uma época em que a imaginação medieval se entrelaçava com o pecado, tornando difícil distinguir uma doença da outra. Lepra, um termo amplo abrangendo diversas doenças, incluindo DSTs. A linguagem e o conhecimento limitados da época levavam a que muitas doenças fossem agrupadas sob um único rótulo. A hanseníase era frequentemente diagnosticada para qualquer pessoa com uma erupção cutânea, sendo erroneamente associada à lepra. Até mesmo a sífilis, uma DST distinta, era às vezes atribuída a relações com trabalhadoras do sexo que poderiam ter sido associadas à lepra. Nos anos 1500, o italiano Gabriele Falloppio desenvolveu um preservativo inovador, destinado a proteger contra a sífilis. Feito de linho e embebido em produtos químicos, provou ser altamente eficaz. Em testes, nenhum dos 1.100 homens que o utilizaram contraiu sífilis. O preservativo era até mesmo adornado com uma fita cor-de-rosa, projetada para atrair as mulheres. Embora o seu alcance na época seja um mistério, os preservativos têm uma longa história de evolução. Falloppio não foi o primeiro nem o último a criar dispositivos para prevenir gravidez e doenças. A sífilis, além de ser vista como punição por imoralidades, era considerada uma doença estrangeira. Em diferentes regiões, era rotulada de maneiras variadas. Na Itália, Alemanha e Inglaterra, chamavam-na de doença francesa. Os franceses a apelidavam de doença napolitana, jogando a culpa sobre a Itália. Uma teia de rótulos era tecida, cada cultura culpando outra. Essa conexão com o estrangeiro e a imoralidade só servia para demonizá-la ainda mais. Quantas DSTs existiam na Idade Média? Pesquisadores modernos podem apenas especular sobre as experiências das pessoas naquela época. Os termos e a compreensão eram muito diferentes dos atuais. Podemos supor que sífilis e gonorreia existiam, mas sob diferentes denominações. O que chamavam de doença ardente poderia ter sido gonorreia, ou talvez outras infecções compartilhavam esse nome. Embora o HIV não fosse uma preocupação, o espectro de doenças era misterioso, exceto por aquelas que eram amplamente tratadas, como a sífilis. Tratamentos na Idade Média eram muitas vezes ineficazes, baseados na teoria dos humores, que buscava equilibrar elementos do corpo. Meretrizes, que precisavam manter sua aparência para trabalhar, recorriam a corantes, gorduras animais e até minhocas para encobrir os sintomas. Alguns tratamentos eram prejudiciais, como o uso de mercúrio, esfregado na pele, causando danos cognitivos e morte em uso prolongado.
Sanguessugas e objetos pesados também foram propostos, mas nada tinha efeito real sobre as DSTs. Curiosamente, a medicina medieval propunha uma cura que desafia a lógica moderna. A virgindade era vista como a cura natural para as DSTs, já que essas doenças eram consideradas punições por transgressões morais. Entretanto, muitas mulheres, após contrair infecções, eram duplamente castigadas pela sociedade, rotuladas como impuras. Na época, os tratamentos eram personalizados, visando tratar o indivíduo em vez da doença. Se alguém apresentasse sintomas de sífilis, como erupções cutâneas ou febre, os médicos acreditavam que era causado pelo excesso de humor pituita e a solução era cuspir muito. Sim, cuspir para expulsar a sífilis. E que tal lavar os genitais com vinagre e urina após relações com pessoas infectadas? Uma sugestão bizarra, sem qualquer eficácia. E quando todos os métodos falhavam, alguns médicos propunham medidas extremas, como cortar a carne afetada. À medida que concluímos nossa jornada nas profundezas da Idade Média, esperamos que você tenha se maravilhado com os mistérios e as peculiaridades do passado. Agora que desvendamos os segredos das DSTs daquela época, lembre-se da importância da prevenção e do conhecimento. Se este vídeo o deixou intrigado e ansioso por mais descobertas históricas, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras no tempo. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe conosco qual aspecto deste fascinante mergulho na história mais o surpreendeu. Seu apoio é essencial para o crescimento deste canal. Agora, prepare-se para as próximas viagens no Rota Temporal, onde continuaremos a desvendar os segredos mais intrigantes da história. Até breve!